Oi, sejam bem-vindos, seja bem-vindo 2022. Já vamos começar o ano aqui com uma peça super diferente em cartonagem. Eu amo cartonagem, eu quis trazer uma peça diferente para vocês. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essas caixinhas, né, esses cachepôs em cartonagem, tá? Então vamos pro vídeo. E para começar, eu cortei aqui no papelão o formatinho do gabarito de cachepô. E tá vendo que tem essas dobrinhas? Eu não cortei as dobrinhas, tá? Eu cortei retinho. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, ó, no meio, era pra ter, né, as dobrinhas do papelão, mas eu não dobrei, né? Eu cortei tudo igualzinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma régua de alumínio, tá? Em cartonagem, a gente sempre trabalha com régua de alumínio. E aí, com o meu estilete, eu vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha aqui da dobra, né? Do finalzinho aqui das laterais. Coloco aqui. E aí, eu vou passar o estilete uma ou duas vezes no máximo, porque eu não vou cortar ele até o final, tá? É só o suficiente para ele fazer esse movimento aqui, ó. Então, ó, se ele partir todo, ele vai sair, né? E a gente não quer isso. Então, eu vou fazer isso com todas as laterais, ó. E vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Vai dobrar pra dentro. Peraí, deixa eu dar uma dobradinha aqui. Dobrar as lateraisinhas todas, né, com cuidado, pra não rasgar. E vai ficar desse jeito aqui, tá? Agora, pra encapar, eu vou usar aqui tecido de algodão. E eu tô usando uma cor mais neutra pra parte de dentro e uma parte mais estampada pra parte de fora. Sempre fazendo aqui o composê das duas cores, tá? Para poder encapar a parte de dentro, eu vou pegar aqui a minha tabuinha de sujeira, para não sujar a minha base, né, de cola. Deixa eu colocar essa base aqui do ladinho, né, para ela não ocupar a tela toda. Perdão do barulho, hoje é quarta-feira aqui na minha cidade, quando eu tô gravando esse vídeo. E aí, né, horário de pico aqui, cheio de carro passando, tem obra. E aí, olha, eu vou cortar o pano deixando mais ou menos 1 centímetro sobrando para cada lado, tá vendo, ó? E aí eu vou posicionar ele aqui do lado e vou passar cola no papelão. E a cola que eu tô usando é a cola branca extra forte, ou no caso aqui a PVA extra, e é essa que eu preciso para colar, para fazer cartonagem, porque ela é bem forte e ela vai colar e ela não vai soltar mais, tá? Então, ó, vou passar cola aqui em todas as 4 partes e no fundinho, né? Pode passar bastante cola. Vou colocar cola aqui no meio e nas lateraisinhas também. E aí, com a ajuda de um pincel, eu vou espalhar essa cola. Mas, lembrando, quando você for fazer cartonagem, quando você for espalhar a cola, você vai espalhar sempre ela de dentro para fora do papelão, para não ter o perigo, né, de quando você passar na lateral ficar aquele acúmulo de cola e aí pode manchar o seu tecido. Então a gente sempre vai espalhar a cola de dentro para fora. E se você não quiser fazer isso com o pincel, você pode usar um rolinho, que também é mais fácil. Eu tinha um rolinho, mas eu estou em obra na minha casa e o meu rolinho foi embora no meio da obra e eu não tive tempo de comprar outro ainda. Então eu tô usando aqui um pincelzinho velho mesmo, porque é pincel para cola mesmo, né? Não é pincel de pintura. E a gente vai espalhar bastante essa cola e não vai deixar nem um pouquinho de excesso, porque o excesso pode manchar o tecido que a gente tá usando. Principalmente se for um tecido liso, um tecido claro, né? Ele fica com aquela marca molhada, né, da cola. E aí o nosso trabalho fica feinho, né? Então, ó, terminei de espalhar aqui bastante a cola, tirei bastante o excesso. Ó, tá vendo? Tá brilhando. E aí eu vou posicionar aqui em cima do meu tecido. Eu sempre vou fazer isso, tá? Vou passar a cola na peça e colocar em cima do tecido para eu poder ver certinho onde eu tô colando, tá? E aí depois aqui eu vou virar e aí eu com a mão ou com uma espátula a gente vem aqui esticando, né? Tirando as bolinhas para ficar bem esticadinho esse tecido, bem bonitinho, bem acabado, tá bom? Feito isso, agora eu preciso cortar o excesso do tecido. E aí eu vou cortar aqui as laterais, deixando mais ou menos 1 centímetro ou um dedo, né? Meçam aí mais ou menos um dedinho de cada lado. E eu vou cortar todas as laterais dele até mais ou menos aqui.
Depois que eu terminei de cortar todas as laterais, eu vou vir aqui com a tesoura e vou cortar aqui o meinho até o papelão, ó. Desse jeito, tá vendo? Ó, vai ficar cortadinho aqui, tá vendo? E vou fazer isso também em todas as laterais. Olha só. Agora eu vou pegar aqui uma ferramenta que chama fio de cabelo. Você encontra ela de MDF também, você encontra de acrílico. Para eu poder fazer o acabamento nessa partezinha aqui lateral, para eu poder virar depois e ficar com o acabamento bem bonitinho. Então eu posiciono aqui o fio de cabelo e corto aqui todas as bordinhas, tá? Vou fazer isso também em todas as laterais. Prontinho, olha só como é que ficou. Tudo cortadinho, deixa eu limpar a minha mesa aqui, né, pra não sujar depois a minha peça. E aí, é hora agora de fazer o acabamento. Deixa eu só cortar essa franjinha aqui que tá me atrapalhando. E agora sim a gente vai fazer o acabamento, então eu vou colocar a minha peça aqui em cima da minha tábua de sujeira. E eu vou lembrar sempre de passar a cola nas partes que são opostas. Então, se eu vou fazer a lateral, eu vou fazer primeiro as duas laterais, para depois fazer a parte de cima e a de baixo. Então, vou passar cola do mesmo jeito, sempre de dentro para fora, nas duas laterais. Vou passar o restinho da sujeira da cola aqui no meu paninho, para poder fazer o acabamentinho depois. E aí, com a ajuda de uma espátula, no caso um cartão de crédito, porque a minha espátula também foi embora, eu vou virar aqui pra dentro o tecido pra poder fazer o acabamento e ele ficar bem bonitinho, tá? Então, ó, coloco aqui bem juntinho e puxo o tecido pra dentro. E aí, com o cartão, né, com a espátula, eu vou dar uma mordiscadinha aqui na beiradinha, virando, né, fazendo a dobrinha do meu tecido. E agora sim, eu vou fazer o acabamento aqui na parte de cima. Faço a mesma coisa, passo cola sempre de dentro para fora. O restinho do pincel, né, o restinho da cola eu vou passar aqui. E aí é só virar aqui fazendo o acabamento. E se você cortou certinho, dobrou certinho, o acabamento vai ficar perfeito, tá? E eu vou fazer isso, claro, nas 4 laterais. E a gente vai deixar secar nessa posição aqui, tá? A gente não vai fechar por enquanto para não deixar com rugas, tá? Então eu vou colocar aqui nessa posição e vou reservar. E enquanto ele seca, eu vou fazer aqui a parte do acabamento lateral. Então, eu cortei aqui 4 partes da mesma medida, tá? No papel cartão. Esse aqui é o papel cartão branco, né? Ele é branco de um lado e marronzinho do outro. Mas você pode fazer aí na cor que você quiser, porque como o meu tecido é escuro, não vai aparecer, tá? Mas eu sempre prezo pelo branco, porque dependendo do tecido, acaba aparecendo. Então, eu vou pegar aqui o tecido que eu escolhi para fazer a parte de fora. Vou posicionar ele aqui, deixa eu abrir. Eu deveria ter cortado já tudo certinho, né? Mas aí, na hora do vídeo, a gente só vai fazendo. Vou esticar ele aqui. E lembrem sempre de olhar a posição da estampa, tá? Ó, tá vendo? Tem que ir tudo pelo mesmo lado. Ou se a estampa não tiver lado, melhor ainda, né? Mas prestem atenção, a parte que é maior, né? A parte mais larga é a parte de cima. Então, sempre lembrando aí de colar a estampinha do ladinho certo, tá? Vou passar cola aqui, igualzinho, tá? Sempre de dentro pra fora, espalhando bem com o pincel. Tiro todo o excesso da cola, né, pra não manchar. E aí, eu vou colar aqui no meu tecido. Uma dica importante é sempre deixe um tecido bem lisinho, tá? Pra você não ter muito problema na hora que você for colar, né? Não ficar enrugado, não ficar amassado e você ter mais trabalho ainda pra poder usar depois, pra poder colar, tá bom? E aí eu vou fazer isso com as 4 laterais. Tô colando aqui a última parte. E como o papel cartão ele não é muito grosso, né? Ele não tem uma espessura muito grossa. Eu não preciso deixar muita sobra na lateral para poder fazer a volta, né? Então, eu vou cortar aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, só o suficiente mesmo para poder virar o paninho para dentro, né? Para poder fazer o acabamento, tá? Então, eu vou cortar aqui as 4 partes. E aí, eu vou cortar aqui em volta, deixando uma margem para poder fazer a viradinha. E aí, eu aproveitei e já cortei também aqui as quinas, tá? Nesse caso aqui, eu não vou usar o fio de cabelo,
porque senão a margem vai ficar muito grande, né? Como eu disse, o papel cartão ele não tem uma espessura muito larga, então não precisa, você pode cortar ali quase rente ao papelão para poder fazer essa orelhinha aí lateral, para poder fazer a voltinha, tá? Deixa eu limpar a minha mesa. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro, né? Vai virar pra dentro o tecidinho para poder dar o acabamento, tá? Então eu vou fazer aqui as 4 partes. E aí, como eu disse, a gente vai fazer primeiro as laterais e depois a parte de cima e a parte de baixo, fazendo assim sempre as partes espelhadas, tá? Então não tem problema se você quiser começar por cima, não tem problema. Mas faz a parte de cima e a parte de baixo e depois as laterais, tá bom? Pra ficar sempre espelhado e o acabamento ficar sempre perfeito. Terminei aqui as 4 partes, ó, ficou bem bonitinho o acabamento. Agora eu vou reservar essas partes aqui, enquanto seca um pouquinho, né? Eu vou fazer a parte do cachepô, né, da caixinha. Então, ó, tá bem sequinho, tá vendo? Agora eu posso dobrar aqui, ó, e não vai enrugar, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colar essas laterais, da forma certa, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de cola na minha base. Você pode usar um pratinho, um potinho, uma tampinha, tá? E que essa parte aqui já é de sujeira mesmo. Vou sujar o pincel, vocês viram que eu tirei bastante o excesso de cola. E aí eu venho dando batidinhas aqui na lateral, na onde eu vou colar, né? Uma parte na outra. Então eu passo aqui cola. Vou pegar aqui a fita crepe, e a fita crepe é a melhor amiga de quem faz cartonagem, a gente usa bastante. E aí eu vou colocar aqui, ó, pontinha com pontinha, bem certinho, bem retinho. E vou colar aqui com a fita crepe para poder segurar enquanto a cola seca, né? Então eu vou apertar bastante para ficar bem preso, bem juntinho ali para poder secar e ficar bem acabadinho, tá? Vou fazer isso aqui no meio também. Ponho a fita crepe, puxo bastante. E eu também vou colocar aqui embaixo, ó. Quanto mais fita você colocar, melhor, tá? Porque daí vai ficar bem coladinho mesmo, tá? Colei aqui. Vou virar e vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu pego a cola, tiro bastante o excesso e aí eu venho dando batidinhas e colando todas as laterais. Vou colar aqui a última lateral e ó, ficou assim, tá vendo? E aqui vai demorar aí cerca de umas 2 ou 3 horas para ficar bem sequinho, tá? Geralmente eu deixo de um dia pro outro para secar. E vai ficar assim, ó, bem coladinho, bem acabadinho, tá vendo? Ó, bem durinho, você pode jogar aqui de dado, não vai soltar, tá? Essa cola é muito boa. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de baixo, né? E pra isso, eu peguei aqui um tecidinho da mesma cor, né? Deixando aqui mais ou menos uns 2 dedinhos de cada lado, um pouquinho mais, né? 1,5 centímetros. Vou passar a cola aqui na parte de baixo da caixinha, do cachepô. Espalho bem a cola, né, para não ter perigo de manchar o meu tecido. E vou posicionar aqui o tecido em cima. Nesse caso, eu vou colocar o tecido em cima porque eu consigo ver certinho o que eu tô fazendo, tá? Mas geralmente é sempre o cartão em cima do tecido, tá? Estico bem para não ficar ruguinha. E agora eu vou fazer o acabamento nas laterais. Passo cola aqui no papelão. Vou espalhar aqui com o pincel. E vou dobrar aqui o tecido. Não tem problema se não colar tudo, tá? Essa parte não vai aparecer, é só acabamento mesmo. Passo mais a cola aqui, como eu disse, sempre espelhado, né? Então, se eu passei de um lado, eu vou passar do lado oposto. Colo o tecidinho aqui. E agora eu vou fazer as outras 2 laterais, tá? Então, eu vou passar cola aqui no papelão. Espalho bem. E aí, eu também vou passar cola nessa linguetinha aqui, tá vendo? Vou passar cola aqui e do outro lado.
E aí eu vou dobrar assim, ó, como se fosse um presentinho, tá vendo? Eu dobro aqui, né? Faço o vinco, colo bem. Vou passar cola aqui, ó, nessa dobrinha pra poder colar. E agora eu vou passar cola aqui no papelão pra poder colar essa linguetinha que faltou, tá? Como eu disse, essa parte não vai aparecer, ela é só uma beiradinha que vai ficar ali aparecendo, então não tem problema se ficar manchado, se ficar com excesso de cola, tá? É só ali nas beiradinhas mesmo que não pode ficar com excesso de cola ou ficar aparecendo que vai ficar aparente, tá? Então, passo cola aqui, ó, nas lateraisinhas, no tecido. Dobro aqui como se fosse um presentinho. Vinco ele aqui. Passo cola aqui pra poder colar bem. E aí, colo aqui a partezinha que faltou. Olha só, como fica bem acabadinho. E vocês vão ver quando eu colocar o resto do acabamento, nem vai aparecer essa parte, tá? Agora, pra finalizar, eu vou colar aqui as laterais, né, que já tá sequinha. E aí, eu vou passar a cola aqui no papelãozinho, tá? Na lateralzinha. Porque ela vai ficar, né, um pouquinho menor do que o cachepô, né? Já que a gente fez ele na mesma medida. E o cachepô a gente colou, sempre deixando uma lateral de fora. Então, ele vai ficar um pouquinho menor, tá? Então, a gente precisa passar cola nessa parte pra não ter o perigo de passar cola ali na caixinha e a cola ficar sobrando, né? Passo cola, espalho bem. Venho aqui na minha caixinha. Colo aqui bem retinho, ó, em cima. E aí, com a ajuda da fita crepe, eu vou colar aqui essa parte pra ficar bem coladinho. Então, eu vou colocar um pedaço de fita aqui na parte de cima. E vou colocar um pedaço de fita na parte de baixo. Mas, Bia, você não vai colar as laterais? Vou, mas eu vou colar todas as laterais. Então, se eu colocar a fita agora, eu não vou conseguir colar, né? Então, primeiro eu vou colar as laterais e depois eu coloco a fitinha, tá bom? Olha só. Agora que eu terminei de colar tudo, aí sim eu venho aqui com a fita crepe, ó, e venho colando aqui nas laterais pra ficar bem presinho, bem coladinho, tá? É essencial que vocês façam isso pra ficar com o acabamento bem bonito, tá? Não ficar soltando, não ficar depois desprendendo ali, porque ninguém merece peça mal acabada, né? Olha só, ficou parecendo um Frankenstein, mas é assim mesmo que fica, tá? A gente vai deixar assim até secar. E pra fazer a tampinha, eu tô aqui com duas medidas de papelão, que tá aparecendo na tela pra vocês. E primeiro eu vou começar com essa parte aqui, que vai ser a parte de cima. E essa aqui vai ser a parte de dentro, a parte que vai não deixar a tampinha ficar dançando em cima, né? Vamos começar por essa aqui. Eu escolhi um tecido da mesma tom, mas um pouquinho estampadinho, né, no marrom. Porque ele vai ficar pra cima, né, vai ser a tampinha, então vai aparecer. E tá bem amassado esse tecido, né? Como eu disse, tentem não deixar ele amassado, tentem passar o tecido antes de começar, porque vai ficar mais fácil de vocês trabalharem depois. Vou passar cola aqui, espalhar bem com um pincel. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz até agora em todos os outros, com a diferença que nesse aqui eu preciso deixar uma margem maior. Então aqui eu tô deixando mais ou menos uns 2 centímetros, para quando eu fazer o acabamento lateral, ele ficar com um tecido bem grande dentro e não aparecer o papelão quando eu for colar ali a parte de dentro, né, que é um pouquinho menor que esse, tá bom?
Feito isso, ó, vai ficar assim, tá vendo? Não vai aparecer ali o papelão quando eu colar a parte menor. E agora eu vou fazer a mesma coisa na partezinha menor, mas nesse aqui eu não preciso deixar uma margem tão grande, né? Pode deixar ali 1 centímetro mesmo normal, meio centímetro, só pra fazer a dobrinha ali, fazer o acabamento. E eu poder colar ali depois na parte de dentro, tá? Vou deixar secar um pouquinho. E depois que secar, eu vou colocar o puxador, né? Pra eu medir o meio, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma régua e vou colocar aqui, ó, ponta com ponta, né? Lateraisinhas. Vou passar um risco aqui, não se preocupem, essa parte não vai aparecer depois. Vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Deixa eu medir aqui certinho, né, pra ficar bem no meio. E aí eu risco aqui fazendo um X, e o meio do X é o meio da minha tampa, né? Então é ali que eu vou furar pra colocar o puxadorzinho, tá? Tô usando aqui um furador. Se você tiver aquelas crops, né, que são furadores, que são bem grandonas, né, que dê pra chegar aí no meio, você pode usar ela, fica até melhor. A minha crop é aquela menorzinha, né, então ela não tem o espaço suficiente pra eu chegar aí no meio. Então tô usando aqui um furador mesmo normal. Vou furar aqui, ó, não precisa ser um furo muito grande, né. E pro puxadorzinho eu tô usando carrapeta, né, que é fácil de você encontrar em qualquer loja de armarinhos. Ele vem duas partes, ele vem com um parafuso, que você vai colocar aqui na parte de dentro. Coloco aqui, empurro. Deixa eu arrumar aqui o tecidinho. E aí, o puxadorzinho, né, a carrapeta mesmo, ela vai pra parte de fora. Aí é só você rosquear bem aqui pra ficar bem presinho. A gente usa também pra fazer gavetinha, né? Fica bem bonitinho o acabamento com a carrapeta. E agora é só passar cola aqui nessa parte menor. Cuidado aqui com a sujeira da tábua para não manchar a sua peça. Essas colas que ficam na tábua aqui sempre são perigosas, né? A gente esquece que ela tá ali, coloca a peça em cima, acaba manchando a peça. Aí não tem o que fazer. Sujou, só fazendo outra mesmo, né? Que a cola não sai mais. Vou espalhar aqui bastante a cola nas laterais para ficar bem coladinho. E aí eu espalho aqui no meinho. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui, só por desencargo, né? E aí, vou colocar aqui, deixando a margem, né, de 1 centímetro de cada lado, que foi a medida que eu fiz a tampinha. Vou prender aqui certinho. Prontinho. E aí, aqui, eu vou colocar fita também, né, pra poder ficar bem presa, porque não dá pra eu colocar um peso em cima, porque tem a carrapeta ali, né, então não dá pra colocar nada em cima dele. Então eu preciso colocar a fita aqui para poder prender bem todas as laterais, pelo menos as laterais, para ficar bem presinho, tá? Então passo a fita crepe aqui em todas as voltas, todos os lados. E enquanto seca, eu decidi fazer outro cachepô e dessa vez com divisórias, tá? Então o que eu peguei aqui? 2 papelões com uma gramatura mais fina. E aí eu encapei, e aí eu vou unir os dois assim, ó. Porque aí ele vai ficar com a mesma gramatura do outro papelão, né? Que faz a parte de fora do nosso cachepô. Então eu vou só colar aqui, igual eu fiz com os outros. Vou colar um no outro, né? E aí quando eu colar, ele vai ficar bem durinho, tá? E para outra lateral, né, para as menorzinhas, eu cortei aqui na mesma medida. E aí, o que eu fiz para saber aqui o meio certinho, né, para tirar aqui a medida do meio? Eu coloquei aqui as duas partes, peguei aqui um papelão, né, da mesma espessura, coloquei aqui no meio e aí eu risquei e cortei aqui o excesso, tá? Então, ficou mais ou menos assim, ó. Então, essa medida aqui do fundo vai ser igual à medida da outra parte ali que tá inteira, tá? E depois que ficou tudo sequinho, tudo acabadinho, ó, ficou bem durinho, tá vendo? Agora é só unir essas 3 partes aqui pra fazer as divisórias. Eu vou riscar aqui o meio dessa peça, só pra eu saber certinho onde vai ficar. E essa parte a gente vai fazer bem rapidinho, porque é bem fácil de fazer, tá? Então, ó, vou começar colando tudo junto pra poder ficar bem coladinho.
Vou pegar aqui a parte do meio. Vou fazer aquele mesmo esqueminha, né? Passar a colinha aqui na lateral, dando batidinhas, pra não ficar com excesso. E depois vou colar no meio, né, na marcação que a gente fez, no risquinho ali. Dou uma seguradinha, não precisa segurar muito, porque é pouca cola, né? Vai colar bem rápido. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tomem cuidado pra fazer certinho, né? Com o formato certinho. Depois que secou, aí é só colar essa parte no fundo do cachepô, né? Passo cola, meço aqui certinho o fundinho e colo. Agora eu vou colar as laterais, mas eu vou colar as laterais junto com o meio, tá? Junto com a divisão. Então eu vou passar cola na divisão, dou uma seguradinha. E agora eu vou vir colando as laterais. Então passo cola na lateral. E passo cola na divisão. Prendo aqui com a fita crepe e vou fazer isso de todos os lados. E o último, né, como é o primeiro a gente colou só a divisão, o último ficou soltinho ali, né? Então agora é só a gente puxar um pouquinho aqui, passar a colinha e colar. Bem facinho, né? E depois que a gente colou todas as laterais e todas as divisões, é só esperar secar um pouquinho que já vai ficar bem colado. E depois que tiver tudo sequinho, vai ficar assim, ó, bem bonitinha, bem acabadinha. Ó, essa aqui é a caixinha normal, com a tampinha. Olha só a tampinha, que coisa fofa que ficou. E encaixa certinho, tá vendo? E a caixinha com as divisões, olha só que legal. Eu fiz com tecidinho a lateral um pouquinho diferente, né? Pra poder fazer ali o composezinho, mas todos os tecidos são composê. E agora vem a parte mais gostosa, que é a parte do acabamento, né? Pra colocar um pezinho no meu cachepô, eu tô usando aqui meia pérola. Uma meia pérola média, eu não sei dizer o tamanho dessa meia pérola, tá? Ela é meio média. E aí eu vou colar ela aqui no fundo da caixinha, usando a cola T6000 pra ficar bem coladinha, tá? A minha T6000 tá até acabando, eu já coloquei ali um grampo nela. Opa! Aí é só passar cola aqui na pérola e colar no fundinho nas 4 partes, né? Pra fazer 4 pezinhos ali. E eu vou fazer isso, claro, em todas as caixinhas. E pro acabamento eu fiz aqui lacinhos usando o meu gabarito de laço fácil. Vou colocar aqui um botãozinho, que esse botãozinho também é da Dressol, um botãozinho de tesoura. E vou colar aqui na minha caixinha, com cola quente mesmo, tá? E na caixinha que tem a tampinha, eu costurei o lacinho aqui direto na carrapeta, né, no puxador, pra ficar bem presinho. E ficou assim. Claro que é só uma ideia, né? Eu fiz aqui um lacinho com sisal, você pode fazer um lacinho com fita de cetim ou usar outra coisa pra enfeitar, tá bom? Fica aí a critério de vocês. E olha só que coisa mais linda. Vou mostrar aqui agora mais de perto pra vocês como ficou. Estou mostrando as peças agora aqui em 360. Olha que chique essa ferramenta aqui. By Dressol Arts também, tá? Mandei fazer essa base lá pra poder fazer assim giratório e mostrar pra vocês a peça de todos os lados. E é isso, gente. Esses cachepós, né? Os 3 eu quis pra dar de presente de Natal pra minha mãe, que tá lá reformando o ateliê dela. Tá coisa mais linda, tudo cor de rosa, coisa mais fofa. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Não esqueçam, se fizerem, me marquem, porque eu gosto muito de ver o trabalho de vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Feliz ano novo e até a próxima aula. Beijinhos!